assim. E Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias dos seus pés. Também tragam um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro agora em tua presença. Perdoa todos os meus pecados, ó Pai. O Senhor venha colocar palavras em minha boca, Senhor, que a igreja possa vir entender o que eu vou dizer nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que o filho pediu sua herança e foi curtir o mundo, mas o dinheiro acabou e ele ficou uma miséria. Mas houve uma época que a cidade onde ele morava estava passando por uma crise. E ele, não aguentando mais a situação, o que sobrou foi ele comer a comida dos porcos. E daí uma hora ele pensou, um momento: vou voltar à casa do meu pai. No caminho ainda longe, o pai o avistou, correu abraçar e beijar, e o filho se colocou como um dos seus trabalhadores. Mas o pai não culpou ele, o pai o perdoou. Irmãos, muitas vezes uma culpa pesa dentro de nós por algo que fizemos e achamos que Deus não vai nos perdoar, mas assim como ele fez com o filho pródigo, ele vai nos perdoar também. Muitas vezes a gente tem curiosidade de saber como é o mundo lá fora, principalmente as pessoas que nasceram na igreja e ouvem pessoas falarem, e isso foi com aquele jovem. Também a Bíblia diz que o pai entregou seu bem para o filho muitas vezes a gente faz isso. A gente pega algo que Deus nos deu e vai usar lá no mundo. E a gente perde isso, a gente começa a passar uma necessidade, uma fome espiritual. E tudo aquilo que aquele jovem passou é o reflexo que a gente passa quando a gente está longe de Deus. Porque uma pessoa, quando se afasta da igreja, ela fica bem longe, ela tem vergonha de aparecer lá de novo. Mas a gente deve fazer muitas vezes a gente está com um cansaço e realmente não pode ir, mas a gente deve fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor para Deus. Aleluia!
Igreja